Fala, mulherada abençoada! Hoje, dia 30 do nosso devocional, e o tema é muralhas. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, nós pedimos mais uma vez a Tua presença nesse ambiente, nesse momento, Senhor, que tiramos do nosso tempo, do nosso dia a dia, para estarmos contigo, para aprofundarmos o nosso relacionamento com o Senhor e para ouvirmos a Tua voz. E então, fala conosco agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso texto base hoje está lá em Isaías 26:1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. No devocional diz assim: naquele dia o povo de Judá cantará este hino: a nossa cidade é forte, Deus nos protege com altas muralhas. Nos tempos antigos, muralhas eram erigidas ao redor da cidade como fonte de proteção. Elas eram um obstáculo que mantinham animais selvagens e inimigos afastados. É um conceito estranho para nós, mas essas cidades eram cercadas por todos os lados por muralhas não escaláveis. Elas eram um aviso para quem estava de fora: você não poderá entrar até que saibamos ser seguro. Também serviam como barreira de proteção para os que viviam dentro de seus limites. Os habitantes da cidade aprendiam a confiar nas muralhas e nos porteiros para obter proteção contra invasores e vandalismo. Aquelas grossas paredes protegiam os cidadãos de doenças que assolavam ao redor. Os muros agiam como barreiras contra o vento, chuva e tempestades no deserto. Agora, à luz disso, imagine uma cidade sem muralhas, que fosse invadida e saqueada à vontade. Inimigos e invasores entrariam e sairiam como bem entendessem. Quem iria querer viver onde não há proteção, onde não há abrigo? Quando não protegemos nosso espírito, habitamos em um lugar semelhante. Nosso coração não é mais um porto de segurança e paz, mas se torna uma cidade violada e saqueada. Tornamo-nos sujeitas ao nosso humor, impulso e qualquer mentira ou palavra destrutiva que passe pelos nossos ouvidos. A frustração torna-se nosso pão diário, e a tristeza e o arrependimento são nossa porção. Sendo assim, como reconstruímos as muralhas que nos protegem? Podemos começar adicionando intenção às nossas palavras, sendo cuidadosas para usar palavras que curem e edifiquem. Aprenda a palavra de Deus e como ela se aplica a seu casamento, trabalho, filhos e amizades. Abençoe essas áreas de sua vida e se recuse a amaldiçoá-las. Permita a palavra de Deus transformar-lhe a alma e você colherá os benefícios. É imperativo permitir que Deus desembarace você de qualquer enrosco ou armadilha que tenha ocorrido como resultado de acessos de raiva ou palavras prejudiciais anteriores. Podem ser palavras que você tenha falado ou palavras destrutivas que outras pessoas lançaram como mísseis contra suas muralhas. Tenha consciência da enxurrada de palavras autodestrutivas que usamos contra nós mesmas, como: ninguém se importa de verdade comigo, eu vou acabar sozinha e traída. Ou: eu sou feia e gorda, por que alguém ia gostar de mim? Essas palavras nos ferem e fazem nossos muros desmoronarem. Em vez disso, procure na palavra
materiais de construção. Use as promessas de Deus para descobrir e declarar a verdade sobre si mesma. E deixe que elas se tornem uma forte muralha de proteção ao redor do seu coração. Bom, eu quero começar falando sobre a pergunta que ela faz aqui. Quem iria querer viver onde não há proteção, onde não há abrigo? A palavra é muito clara ao dizer que o nosso abrigo, refúgio, proteção é quem? Deus. Então, claramente, aqui, tudo que fala sobre muralhas está se referindo à proteção de Deus sobre as nossas vidas. A nossa muralha de proteção, inclusive contra nós mesmas, como nós vamos falar aqui, né, a respeito de alguns pontos que ela coloca sobre isso, é Deus. É Ele quem nos protege até de nós mesmas. Mas então, assim como para mim, eu quero deixar para você a reflexão. Quem iria viver onde não há proteção? E aí então ela diz, quando não protegemos nosso espírito, habitamos em um lugar semelhante. E aqui, mais uma vez, vem a questão da responsabilidade da nossa parte. Quando ela fala, quando não protegemos, somos nós que temos que fazer isso. E aqui, no caso, seria o quê? Buscar isso na palavra de Deus. Buscar a proteção através da palavra do Senhor. Se nós não protegemos o nosso espírito de ouvir, como a gente falou ontem mesmo, aquilo que o mundo está falando e pregando, do que ouvir aquilo que a palavra de Deus está falando para nós, nós vamos viver nesse lugar inseguro, com a falta dessa muralha, dessa proteção que é o nosso Deus. E aí, obviamente, qual é o resultado? A frustração torna-se nosso pão diário. Porque aí nós tornamos-nos sujeitas ao nosso humor, ao nosso impulso, a qualquer mentira que o mundo está pregando ou a palavra destrutiva que passa pelos nossos ouvidos. Então aqui claramente o que o Senhor quer chamar a nossa atenção mais uma vez é a quem nós estamos dando ouvidos. As nossas próprias inclinações, nossas emoções, aquilo que o mundo tem pregado e falado para nós, ou a voz do Espírito Santo. Fica aí para você refletir também, assim como eu. E aí ela fala, como reconstruir as muralhas, caso elas tenham caído, né? Podemos começar adicionando intenção às nossas palavras, sendo cuidadosas para usar palavras que curem e edifiquem. Isso confirma, né, os últimos devocionais que falaram sobre como nós devemos tratar as pessoas, como as nossas palavras precisam gerar vida e não morte, né? Isso é confirmado mais uma vez aqui, que para que nós tenhamos essa proteção sobre nós, nós precisamos também cuidar daquilo que nós falamos para as outras pessoas. E claramente ela fala aqui para a gente aprender a palavra de Deus e para a gente aplicar a palavra de Deus sobre as áreas das nossas vidas. Casamento, trabalho, filhos, amizade, tudo que nos envolve, como a gente também falou há alguns devocionais atrás, para colocar diante de Deus todas as áreas das nossas vidas e não uma ou outra área, mas submeter todas elas. E aqui, na verdade, ela está puxando para esse lado referente às palavras terem poder. Porque aí ela diz, abençoe essas áreas de sua vida e se recuse a amaldiçoá-las. E aí ela diz que se você fizer isso, você vai colher os benefícios. Mas realmente aqui é como uma colheita.
você só vai colher aquilo que você plantar. Então, se diante das situações, como por exemplo, você está com um problema no seu trabalho, uma pessoa que está te perseguindo lá, e aí você começa a declarar sobre você mesma que o seu trabalho não presta, que você quer sair de lá logo, tudo por causa de uma outra pessoa, mas porque as suas emoções estão falando por você e porque o que você quer na realidade é se livrar daquele problema. Mas sem perceber, você está amaldiçoando algo que é o Senhor que te deu, que foi aquele trabalho. E muitas vezes você vai estar fazendo isso contra você. Porque se você começa a amaldiçoar aquilo que é seu, ainda mais por causa do outro, quem vai perder no final das contas? No casamento, da mesma forma. Porque isso daqui não dá certo. Porque a gente não consegue conversar, porque a gente não consegue isso, não consegue aquilo, não consegue aquele outro. E aqui o Senhor tá puxando a minha orelha, tá? Que aqui a gente não esconde nada, né? Então aqui, para ser verdadeiro, o nome do canal é Vida com Deus, é sobre a minha vida com Ele e aquilo que o Senhor coloca no meu coração para compartilhar, para mostrar para você que não existe mundo perfeito. Não existe cristão perfeito, perfeito só Jesus. E perfeitos seremos quando formos arrebatados por Ele, que aí nós seremos transformados, né? Mas então quando nós falamos, até porque aqui eu lembrei que isso é uma das lições da minha terapia, que a minha psicóloga falou para mim, comece a declarar coisas boas sobre Ele, sobre você, sobre vocês. E como isso é difícil, porque a gente olha para as circunstâncias. Até o pastor Cláudio Duarte, né, que fala muito sobre casamentos, tem algumas palestras e ele brinca falando que para você declarar sobre a sua esposa o quanto ela é linda, mas ela não é linda? Faça isso de uma forma profética, faça isso profetizando, e aí todo mundo dá risada, porque a forma com que ele fala é bem descontraída, é engraçada, é divertida, mas é real, é realmente uma verdade. Toda vez que eu penso em falar alguma palavra boa, né, nesse sentido, a elogiar ou falar alguma coisa para alguém, e no meu coração eu olho para aquela pessoa e penso, cara, como é que eu vou falar isso? Se a verdade sobre aquela pessoa, e aqui eu não tô falando do meu marido mais, tá? Nem do meu casamento, tô falando de um contexto geral. Como que eu vou falar para essa pessoa se não é verdade? Imediatamente o Espírito Santo fala exatamente isso que o pastor sempre falou no meu coração. Faça isso como uma forma profética, em que você está profetizando que aquela pessoa será dessa forma que você está falando. Fácil? Com certeza não é, porque a gente tem essa tendência de falar sobre aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. E é isso que nós precisamos pedir, para que o Espírito Santo nos lembre todos os dias, em todos os momentos, sobre todas as situações dessas áreas das nossas vidas em que nós formos declarar alguma coisa, para que nós possamos entender que nós precisamos declarar aquilo que é bom, declarar bênçãos sobre essas áreas e não maldições. E aí então, mais abaixo ali, ela fala de algo mais profundamente íntimo. Fala sobre como as palavras nos ferem e fazem nossos muros desmoronarem sobre nós mesmas. Então aqui ela tá puxando para esse lado a respeito da autoestima, de como nós nos tratamos, daquilo que nós declaramos, que aí ela diz, né? Declarar a verdade sobre si mesma. Ela diz ali que ao invés de usar frases como ninguém se importa comigo, eu vou morrer sozinha, ninguém quer ficar comigo, eu sou feia, eu sou gorda, ninguém se importa, ninguém se interessa. Ao invés de declarar esse tipo de coisa sobre as nossas vidas, nós precisamos descobrir na palavra de Deus
mais uma vez aqui, puxando o devocional de ontem. Eu não lembro agora se o de anteontem também, mas enfim, é aquilo que eu já falei. O Senhor vem sempre puxando um devocional no outro e fazendo confirmações daquilo que Ele vem falando com a gente, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E nesse caso aqui, para conhecermos o que Ele pensa a nosso respeito, o que Ele diz, o que Ele afirma sobre mim, sobre você. Mas também ter o discernimento de ouvir a voz do Senhor, de conhecer a voz daquele que está falando algo sobre mim, sobre você, que é bom. Nós sabemos que de nós mesmos não há nada de bom, que tudo de bom em nós é do Senhor. Mas é exatamente isso que nós precisamos descobrir e declarar, que é o que ela fala aqui. E eu amei o trocadilho que ela usou. Ao invés de falar, né, todas essas frases, todas essas coisas, procure na palavra materiais de construção que o Senhor tem afirmado sobre mim e sobre você, que traz bênçãos sobre as nossas vidas e não que traz maldições, que trazem vida sobre nós e não morte, que nossas bocas sejam usadas para declarar a verdade de Deus sobre nós. E aqui, duas verdades muito fortes eu já quero compartilhar com você, que veio no meu coração, para que nós possamos aprender, ouvir e declarar essas verdades sobre nós. Primeiro, que nós somos filhas amadas de Deus. A segunda, me veio a palavra de Efésios 6:10, que fala sobre a armadura de Deus. Ou seja, o Senhor nos chama de guerreiras. Porque isso, inclusive, confirma o nosso devocional como mulheres fortes. Então, é disso que Deus nos chama hoje. Filhas amadas, mulheres fortes e guerreiras. E então que nós possamos abraçar essa identidade que o Senhor está entregando para nós hoje, essa verdade sobre quem nós somos nele. Mas aqui ela deixa claro o que nós precisamos fazer. Use as promessas de Deus para descobrir, que é o que nós acabamos de fazer. O Senhor acabou de revelar para nós quem nós somos e declarar essa verdade. Então agora eu quero, junto com você, aí do outro lado, assim como eu sempre peço para que você repita, e eu espero que você faça aí na sua casa aí, a nossa frase do dia, eu sempre falo pra gente repetir, eu espero que você esteja fazendo isso mesmo. Eu quero declarar junto com você agora essas verdades sobre nós, mas que nós não venhamos a fazer isso apenas hoje, mas entender que quanto mais nós declararmos isso na nossa vida, no nosso dia a dia, mais isso se tornará uma verdade cravada em nós. Então vamos agora declarar no nome de Jesus. Eu sou, repete aí comigo, eu sou filha amada de Deus. Eu sou uma mulher forte. Eu sou uma guerreira do exército do Senhor. Amém? Vamos então fazer a oração aqui do nosso devocional? Querido Pai Celeste, mostra-me a verdade sobre mim e sobre minha vida em Tua palavra. Ajude-me a construir
fortes muralhas de verdade ao redor do meu coração, a fim de poder florescer protegida por elas. Vamos repetir então a nossa frase do dia. Eu sou forte quando protejo o meu coração com a espada de Deus. Vamos orar então por esse tema? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença, quero Te agradecer por esse momento tão maravilhoso e especial contigo. Que em nome de Jesus, essas verdades de quem nós somos em Ti possam ser cravadas dia após dia no nosso coração, através do conhecimento da Tua palavra e do discernimento da Tua voz. Que em nome de Jesus nós possamos cravar essa identidade de quem nós somos em Ti no nosso coração. Que o Senhor possa nos revelar a cada dia mais, através da Sua palavra e também da Sua voz, quem nós somos em Ti, além de tudo isso que o Senhor nos revelou hoje, porque sabemos que tem muito mais para nós conhecermos sobre aquilo que o Senhor pensa e diz a nosso respeito. Que em nome de Jesus nós possamos erguer muralhas de proteção ao nosso redor, confiando que o Senhor é quem nos guarda, confiando que o Senhor é essa muralha. Que nós possamos buscar a Ti, Senhor, para que essas muralhas de proteção venham sobre nós e que de fato a Tua verdade seja um dos pilares dessas muralhas. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, mas principalmente, Senhor, sobre as nossas bocas. Que tudo aquilo que nós viermos a declarar, Senhor, sejam palavras de bênção, tanto sobre a vida dos outros, quanto sobre as nossas próprias. Para que tudo aquilo que nós iremos colher sejam bênçãos vindas diretas dos céus para nós. E que em nome de Jesus nós tenhamos, Senhor, a força em Ti para nos recusar a falar toda e qualquer palavra de maldição, tanto sobre as outras pessoas, mas principalmente sobre nós mesmas e sobre todas as áreas das nossas vidas. Que as nossas bocas, de fato, Senhor, gerem vida e não morte por onde nós passarmos, sejam sobre os outros ou sejam sobre nós. Em nome de Jesus, nos ajuda com isso, Senhor, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que é declarar as verdades da Tua palavra e não as mentiras que ouvimos, tanto de nós mesmas, muitas vezes, nos diminuindo, nos denegrindo, fazendo com que nós sejamos inferiores aos outros por conta das nossas emoções e dos nossos sentimentos, quanto de ouvirmos qualquer outra coisa que venha de fora, que venha do mundo. Que em nome de Jesus, a nossa prioridade seja buscar a Tua verdade, tanto na Sua palavra, quanto em ouvir a Sua voz. Nós Te agradecemos nesse momento, Senhor, por abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, por nos dar entendimento e discernimento sobre tudo isso que o Senhor tem falado conosco nos últimos dias. Em nome de Jesus, somos gratas a Ti, Senhor, por aprofundarmos o nosso relacionamento contigo a cada dia. E continua nos ajudando, Senhor, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, nós somos fortes somente quando buscamos a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. E agora, você pode ficar com louvor para encerrar esse momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!